Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, 26 de junho. Está começando o TVU Notícias, ao vivo e em formato reduzido, devido à greve dos servidores técnicos administrativos da UFRN. Mas ainda assim, trazendo as principais informações para você. Confira agora o destaque de hoje. Em julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal forma maioria em votação que descriminaliza o porte da maconha para uso pessoal. Técnicos administrativos em educação da UFRN aceitam proposta do governo federal para encerramento da greve. Rio Grande do Norte registra aumento de quase 4 vezes o número de carros elétricos em menos de 2 anos. E ainda, um bate-papo ao vivo sobre a 5ª edição do Festival de Música Tonheca Dantas. Agora são 6h31, o TVU Notícias está no ar. Na tarde de ontem, o STF decidiu por 8 votos a 3 que o porte de maconha para uso pessoal não será considerado crime. E hoje, o Supremo definiu as diretrizes no que diz respeito ao parâmetro de quantidade no porte da planta, para diferenciar usuários de traficantes. Ficou definido em 40 gramas ou 6 plantas fêmeas a quantidade máxima para porte. Confira mais informações. O STF estabeleceu esta quantia, que serve para diferenciar o porte do tráfico. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que o limite de 40 gramas é relativo. Isto é, se uma pessoa portar menos que esta quantia de maconha, mas, segundo o policial, adotar práticas de tráfico, deverá ser processada criminalmente. O principal argumento dos ministros para descriminalizar o porte de maconha é que, na maioria dos casos, usuários pretos, pobres e da periferia são presos, enquadrados como traficantes, mesmo quando a quantidade de drogas que portam é pequena. O mesmo não acontece com usuários brancos, de classe médias, flagrados em bairros nobres. Para evitar que os traficantes utilizem desta descriminalização para se passar por usuários, outros itens que o suspeito estiver portando no momento da abordagem podem ser enquadrados. Balança de precisão é um exemplo. O presidente Lula se posicionou e afirma que esta questão deveria parar de ser política e sim científica. Lembrou que já existe a lei número 11.343 de 2006, que impede a prisão de usuários. O Sindicato Estadual dos Técnicos Administrativos em Educação, Sinteste, se reuniu na manhã de hoje para discutir as últimas definições sobre a greve da categoria. Os servidores aceitaram a proposta do governo federal e marcaram uma nova assembleia para segunda-feira, a fim de definir os trâmites finais. A repórter Mary Vasconcelos traz mais informações. A greve dos técnicos administrativos está chegando na sua etapa final. Eles aguardam a formalização das propostas e dos termos junto ao Ministério de Gestão e Inovação. A reunião de hoje na reitoria da UFRN é para definir as orientações e os últimos ajustes na volta das atividades e na suspensão da greve. Depois da volta dos professores à sala de aula na UFRN, o Sinteste se articula com a FASUBRA e os técnicos administrativos, revisando os últimos ajustes para a conclusão do acordo, que deve finalizar as negociações. O acordo inclui aumento salarial de 9% para janeiro de 2025. Nós estamos vivendo 107 dias de greve. Uma das greves maiores que nós já fizemos na nossa categoria. A gente conseguiu avançar bastante. Se a gente olhar que no começo de tudo, o governo dizia que o limite deles era 1,8 bi, ou seja, 1,8 bi, conseguimos que chegasse a 6. E com o RSC implantado em 2026, que é isso que está no termo de compromisso, poderemos chegar a 8 bi. Ou seja, um avanço que foi importante, a gente conseguiu progredir, ficou ainda longe do que a gente precisava, longe do que a categoria pleiteia e merece,
mas foi um avanço importante dada a luta da categoria. Em 2024, os técnicos administrativos receberam o aumento dos benefícios, como Vale Alimentação e Auxílio Creche. Segundo o Sinteste, as propostas oferecidas e as negociações não chegam perto das perdas de governos anteriores. Mesmo assim, o coordenador Sandro Pimentel fala sobre o que foi conquistado. O que está sendo encaminhado, que muito provavelmente vai acontecer, é o retorno às atividades na terça-feira que vem. Então, provavelmente, segunda-feira ainda tem uma nova assembleia, porque nós queremos apresentar o termo de acordo assinado, porque não foi assinado ainda falta alguns ajustes a serem feitos. Então, feitos esses ajustes, a ideia é assinar o termo de acordo amanhã. Na segunda-feira fazemos uma assembleia para apresentar o termo de acordo e na terça voltar ao trabalho. Por mais de 100 dias, os técnicos administrativos estiveram com as atividades suspensas. Segundo Sandro Pimentel, os esforços foram para manter a greve ativa. Mesmo com momentos de cansaço e desgaste, mas com um alerta que a educação deve ser prioridade e só com ela nossa população pode acreditar num futuro melhor. E a sociedade deve ficar orgulhosa, porque esta greve também conseguiu arrancar no orçamento, benefício no orçamento para as universidades. Era uma pauta também da nossa greve, não é uma pauta só corporativa, mas é uma pauta que olha o universo, olha a importância das universidades públicas e a gente conseguiu pressionar o governo a colocar mais recursos para a educação pública federal. Fique agora com outros destaques do dia no nosso Giro TVU Notícias Mais. Os estudantes da rede pública beneficiados pelo programa PED Meia começarão a receber a quarta parcela do incentivo no valor de R$ 200. Até 1º de julho, o valor do incentivo será disponibilizado na conta pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Em caso de dúvidas, basta acessar os canais digitais do Ministério da Educação ou o aplicativo Jornada do Estudante. Os depósitos do PED Meia são feitos em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa, em nome dos participantes do programa. Caso o aluno contemplado tenha menos de 18 anos, é necessário que o responsável legal realize o consentimento, autorizando a movimentação do valor. Se o aluno for maior de idade, a conta já estará desbloqueada para a movimentação do valor recebido. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito, o Rio Grande do Norte teve um aumento de quase 4 vezes o número de carros elétricos em menos de 2 anos. Em dezembro de 2022, o estado tinha 427 veículos elétricos. Até o último dia 17 de junho, o número desses veículos chegou ao total de 1.647 emplacamentos, um aumento de 285%. Mesmo os veículos mais baratos são vendidos a mais de R$ 115 mil. O rápido aumento da frota acendeu um alerta na área econômica do governo do estado, que estuda a possibilidade de elaborar um projeto para atualização da lei estadual, a fim de cobrar impostos dos veículos. Somente em 2023, o estado deixou de arrecadar R$ 5 milhões em IPVA. Apesar do crescimento, a participação desses veículos na frota do estado é de apenas 0,21%. Em Natal, onde mais de 57% dos veículos elétricos e eletrificados estão concentrados, eles são 0,43% da frota. No fim de semana passado, a Lagoa de Extremóis transbordou em decorrência das fortes chuvas na região metropolitana de Natal. A passagem dos veículos na rodovia, que fica no entorno de Extremóis, na entrada da cidade, foi interditada. Na manhã de hoje, o nível da lagoa ainda estava muito alto, com o alagamento dificultando o acesso à cidade e a passagem de veículos de pequeno porte. Embora alguns motoristas ainda se arriscassem a passar pelo local, em nota, o Departamento de Estradas e Rodagens, DER, recomenda, principalmente aos veículos de pequeno porte, que utilizem as vias alternativas, como a passagem de Estivas e Moinho dos Ventos. O governo do estado fechou a via principal, atendendo à demanda da Prefeitura de Extremóis. O DER
está monitorando a situação. Hoje você vai conhecer a história de Denilza Rodrigues, presidenta da Associação de Surdos no município de Parnamirim, e entender os desafios diários das pessoas com deficiência auditiva. Confira na reportagem de Mary Vasconcelos. Os dados da Organização Mundial da Saúde apontam que até 2050 o mundo terá 1 bilhão de pessoas com deficiência auditiva. Conheça a história de uma mulher que se descobriu surda numa família de ouvinte. Imagina enfrentar os desafios de um mundo de silêncio e construir um ambiente que demonstre uma linguagem receptiva para administrar as situações encontradas no cotidiano. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que 5% da população apresenta alguma deficiência auditiva ou tem surdez profunda, ou seja, não escuta nada. Denilza Rodrigues é presidente da Associação de Surdos no município de Parnamirim. Ela atua no projeto sem fins lucrativos, como agente de capacitação na língua de sinais para surdos e ouvintes. Bem, dentro da associação eu sou a presidente e trabalho, né? E na organização eu ajudo o surdo motivando. Fora, né, na minha família eu trabalho, né? Faço cursos em igrejas, né? Onde me convida, eu passo essas informações, né? É bem diferente, são contextos bem diferenciados. Há 23 anos existe a associação, né? E como eu me senti, né, como eu me percebi, né, como pessoa surda, eu nasci de um parto natural, um parto normal. Depois é que descobrimos que eu era surda. Minha mãe, né, se preocupou, né, com que eu estudasse, né? E aí eu fui crescendo e eu fui me sentindo e percebendo, né, um isolamento, né? Eu ficava isolada, não havia a inclusão dentro da escola, né? E aí eu fui me percebendo, né, como as pessoas me provocavam através do bullying, o sofrimento, né? Então essa é uma das experiências que eu tenho. Ao se descobrir surda, numa família de ouvintes, ela sabia que ia enfrentar desafios que resultaram no enfrentamento e superação pessoal, ensinando a todos de sua convivência como se comunicar e se relacionar com alguém surdo dentro de casa. Minha primeira filha, né, Sara, né? O sinal dela é esse, ela nasceu, né? E eu fui já estimulando ela, com 7 meses eu já fui percebendo, né? E ela achava aquilo ali meio estranho, mas ela começou a aprender naturalmente, né? A primeira língua da mãe, né? E já foi se comunicando, se acostumou, né? Ela é coda e ela sabe se comunicar. O segundo filho que eu tenho já foi um pouquinho mais difícil, ele sabe menos do que a primeira filha, mas ele sabe se comunicar, né? Ele oraliza comigo também, né? É bem diferente entre o primeiro e o segundo filho, são 2 fases diferentes, né? Vale lembrar que todo brasileiro tem direito ao tratamento auditivo. O Brasil tem uma legislação avançada nessa área, permitindo que a pessoa com deficiência tenha direito ao aparelho de audição gratuitamente, através do SUS, e também algumas cirurgias complexas com implantes cocleares. Risalva, irmã de Denilza e intérprete de nossa entrevista, é estudante de Libras na UFRN e voluntária na Associação de Surdos. Foi uma das primeiras a se envolver no processo e capacitação de ouvintes, para se comunicar com a irmã e principalmente para os ouvintes que chegam à associação. A Denilza é a primeira professora surda aqui da nossa cidade de Parnamirim a se formar. Ela é pós-graduada em Letras Libras, né? E também é presidente da associação aqui de Parnamirim. Então, ela é surda, é mãe, é presidente, trabalha e ensina as pessoas a evoluir na comunicação em Libras, né? Com a finalidade de tornar a sociedade mais próxima da comunidade surda, Denilza fala da necessidade de pessoas ouvintes se capacitarem na língua brasileira de sinais. Fazemos o que na associação? As pessoas pensam que é só um bate-papo. Isso é muito importante, a participação para a informação e criar a independência das pessoas. E aí a gente não tem um número certo assim, de pessoas surdas aqui em Parnamirim. Né? Às vezes o que eu escuto é pessoas falando para mim que tem mais de 2.000
pessoas, né? 2.000, mas a gente não tem certeza, porque não tem esse número, né, onde a gente encontrar. A Associação de Surdos em Parnamirim é um projeto voluntariado e sem fins lucrativos, principalmente por necessidade de um grupo específico. O apoio da sociedade é relevante para atingir mais pessoas. O lugar é simples, acolhedor e convida a população a se envolver nos programas sociais e nas oficinas. Nós temos mensalmente um valor de mais ou menos R$900 que a gente paga com a energia, com a água, com o aluguel. Então, assim, a ajuda que temos são de pessoas, amigas, famílias, a sociedade, que nos apoia. A todo mês a gente conseguir pagar certinho. Por isso, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e pedimos que, se você tiver a oportunidade de nos ajudar, ajude a associação. Ela está precisando do apoio da sociedade para continuar desenvolvendo esse trabalho aqui na sociedade e na associação. De 7 a 14 de julho, o município de Carnaúba dos Dantas, no interior do RN, recebe o Festival de Música Tonheca Dantas. O evento visa valorizar a música instrumental por meio de apresentações culturais e atividades de formação. O repórter Alan Silva está ao vivo com um dos organizadores do evento e traz mais informações. Boa noite, Alan. Oi, Abner, boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando mais uma edição do TVU Notícias. O festival ele está na sua 5ª edição e uma das novidades que vai acontecer esse ano é que vai ter transmissão com acessibilidade para pessoas surdas, né? E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto e sobre o evento que vai acontecer lá em Carnaúba dos Dantas, eu estou aqui com João da Banda, ele que é maestro e organizador do festival. João, seja muito bem-vindo ao TVU Notícias. Boa noite, Alan. Então, um dos focos principais do nosso evento, nós teremos lá no festival um intérprete de Libras, para ter toda essa acessibilidade para as pessoas com deficiência, né? E o festival acontecerá de 7 a 14 de julho. Cada noite, Alan, nós teremos bandas e filarmônicas se apresentando na Praça de Evento Caetano Dantas. No dia 13, uma atração muito especial. O Maestro Forró, de Pernambuco, estará como solista principal, juntamente com a Jerimum Jazz da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e no domingo, no encerramento, com a banda do festival. Então vai ser um momento grandioso para a terra da música, Carnaúba dos Dantas, e o festival ele tem essa dimensão. Já começou falando um pouco da programação, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que é o Festival de Música Carnaubense. Então, Alan, nós temos como o objetivo maior do nosso festival é divulgar através das bandas e filarmônicas as obras do compositor Tonheca Dantas. E nesse sentido, a gente tem as oficinas instrumentais, tem as apresentações e temos como foco maior atender a crianças de 8, 9, 10 e 11 anos. Então esse ano nós puxamos essa temática, essa narrativa, para que esses jovens, que na verdade são os futuros das bandas e filarmônicas do Seridó e do Rio Grande do Norte. A gente estava conversando um pouco antes dessa entrevista que a participação dessa 5ª edição do festival vai contar também com a participação de muitas crianças e adolescentes também. Aproximadamente quantos? Esse ano nós batemos um recorde de 160 participantes. E se você pensar no evento, Alan, nós teremos aí em torno de 600 pessoas participando, entre músicos, instrumentistas, professores e os alunos que participarão das oficinas instrumentais. Então, Carnaúba receberá mais de 600 participantes. Ou seja, muita gente participando dessa 5ª edição desse festival. E as pessoas que fazem parte dessa localidade e também as de fora, como fazem para participar das oficinas que também serão promovidas na 5ª edição do festival? O que nós pensamos? Como eu falo que nós atenderemos essa criançada, então a gente pontuou exatamente as bandas de música, as filarmônicas do Seridó, como também da Paraíba, como também de Pernambuco, porque aí você cria esse laço tanto de amizade, de encontro e reencontro, mas também enaltecendo e enriquecendo o trabalho pedagógico dos mestres de banda de música. E o que vai ter de mais especial na programação? Olha,
O grande momento vai ser o grande dia. Mais de 100 jovens desfilando pelas principais ruas de Carnaúba dos Dantas, que será o resultado de toda essa produção, de toda essa temática, de todo esse conteúdo, de todas essas oficinas que o festival, o 5º Festival da Música Torres Dantas, oferecerá para todos os participantes. Então, já vou aproveitar que o senhor faça agora o convite para o pessoal que está em casa nos assistindo para se fazer presente na 5ª edição do festival, olhando ali para aquela câmera principal. Então, venho aqui convidar todos, o Rio Grande do Norte, o Seridó, a Paraíba, para que a partir do dia 7 de julho a 14, a Terra da Música te espera de braços abertos para o 5º Festival da Música Carnaubense Tonheca Dantas. João, muito obrigado pela sua participação aqui no TV Notícias. Eu tenho certeza que será um festival que mais uma vez ficará marcado para os habitantes de Carnaúba dos Dantas e eu tenho certeza que o evento vai ser mais uma vez um sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você também, Alan. Pois é, Abner, com todas essas informações eu volto aí com você. Obrigado, Alan. O TV Notícias vai ficando por aqui e você pode participar enviando sugestão de pauta e denúncia para nosso WhatsApp ou e-mail que aparece aí na sua tela. Lembrando que os demais programas da TVU estão com exibição suspensa devido à greve dos servidores da universidade. Fique daqui a pouco por dentro das notícias nacionais com o repórter Brasil Noite. Boa noite para você e até amanhã.